É, pessoal, aqui é a Gaia e vamos lá, mais um vídeo de análise de discurso, análise crítica de imagens, de coisas que nós encontramos pela internet. E o que eu tenho hoje para vocês é uma imagem da página Inteligente Vida, e que é basicamente essa colocação de Pedro Duarte. Eu irei ler a colocação, iremos ver os comentários e eu irei comentando. Vamos lá. Pedro Duarte, ele comentou que eu acho real que desmerece a Wikipédia como fonte de conhecimento, principalmente o professor. Velho, existe um esforço mundial de compartilhamento de conhecimento gratuito, aberta, participativa, troço lindo mesmo. Aí vem as pessoas que assumem como função social própria a difusão de conhecimento e a desqualificam, que é o professor. Vocês já pensaram em dar aula fazendo seus alunos corrigirem e aprofundarem os verbetes da Wikipédia? Imagina querendo se todo professor, principalmente universitário, trabalhasse a favor do conhecimento compartilhado e não contra. Esta colocação é bastante interessante. Antes de nós irmos para os comentários, eu gostaria de falar sobre essa colocação, essa ideia. E é um fato consumado de que a maioria das pessoas utilizam a Wikipédia como fonte primária das suas pesquisas. Tanto na escola fundamental quanto mesmo na faculdade, a não ser depois de alguns anos de faculdade, já no mestrado, já no doutorado. Antes disso, quando você entra na faculdade, você também tem como instinto primário ou o lugar primeiro que você procura a Wikipédia. Inclusive, algumas pessoas que não têm não têm uma iniciação científica mais forte, elas sequer procuram em outros lugares, usam como referência a Wikipédia, o que é muito mal falado assim na faculdade, na academia. Mas existe realmente um preconceito com a Wikipédia quando nós deveríamos, basicamente, considerar a Wikipédia como uma das grandes coisas assim da contemporaneidade no quesito de reunião de informações. Ela tem mais informação do que jamais a Biblioteca de Alexandria teve. Nós temos uma Biblioteca de Alexandria contemporânea, que é a Wikipédia. O que deve ser feito, na minha opinião, antes de demonizar a Wikipédia, nós devemos mostrar o que ela é capaz de fazer, suas limitações, etc., e incentivar um uso consciente da Wikipédia, que as pessoas não fazem. Eu não vejo professores fazendo isso. Que é, basicamente, como é que normalmente eu direciono os alunos que usam a Wikipédia? Você deve procurar na Wikipédia como fonte básica, como o ponto inicial da sua pesquisa, e na Wikipédia ela sempre tem referências. Aí tudo que você vê na Wikipédia você tem que procurar pelas referências nas notas de rodapé na Wikipédia e procurar na internet essas referências, ou na biblioteca, os livros que a Wikipédia fala. Você deve asseverar que as citações são realmente concretas, bem feitas, etc. Mas, de qualquer forma, a Wikipédia é um ponto fundamental importantíssimo, é um ponto inicial maravilhoso, que não deve ser considerado ruim pelos professores. E esta ideia que ele propõe é, inclusive, fantástica. A de vocês já pensaram em dar aula fazendo seus alunos corrigirem e aprofundarem os verbetes da Wikipédia? Isto é uma ideia fantástica e pressupõe um ensino, uma maneira de aprendizado muito mais construtiva. No sentido de que você não apenas lê as coisas como se elas fossem algo 100% reais, etc. Você lê de um modo crítico, tentando ver onde as coisas estão erradas, onde você pode alterar, o que poderia estar incorreto. E mesmo o ato de você procurar se a coisa está certa ou errada já é uma pesquisa. Então você vê lá na Wikipédia que a árvore tal, ela tem tantos filamentos, ela produz tais flores, etc, etc, etc. E aí você fala, porra, isso é verdade? Eu vou procurar agora num livro de botânica, num livro de biologia. E aí você está asseverando um conhecimento que você procurou previamente. Isso é pesquisa. Então é muito importante esse tipo de pensamento, esse tipo de forma de se lidar com a Wikipédia, é maravilhosa. E eu acho que deveria ser incentivado por parte dos professores. Então vamos ver o que as pessoas comentaram acerca da Wikipédia. Eu vou ler apenas, no máximo, uns 3 comentários, senão esse vídeo fica muito grande. E vamos lá. De Wendel Bispo, eu acho que nem todas as informações da Wikipédia são 100% corretas. Mas não devemos buscar por assuntos específicos em só uma fonte, pelo fato... que comentário confuso. Pelo fato que pode ter algumas pessoas que deixam detalhes passar despercebidos. Isso aí, minha gente, o Wendel Bispo, acontece com qualquer conhecimento. Não é só a Wikipédia. Eu acho que nós sempre devemos observar as coisas como passíveis de falidade, de serem falhas.
Então, eu acho que isso aí não é simplesmente... Você falar que na Wikipédia são 100% corretos, nenhuma informação é 100% correta. Nunca. Todas as informações são passíveis de falha. Logo, ao invés de você falar, criticar precisamente a Wikipédia, isso pode ser aplicado a qualquer conhecimento, mesmo conhecimentos categóricos, por exemplo, de física, química, biologia, podem ser criticados dessa forma. Vamos para Tássio Marques. Sério isso, gente? Estão querendo incentivar o uso de Wikipédia em trabalhos científicos? Isso sim é surreal. Se quiser usar, use como pesquisa preliminar. Eu nunca vi professor desmerecendo a Wikipédia nesse sentido, mas nunca como fonte. Eu concordo e discordo. Eu acho realmente também que a Wikipédia não deve ser a fonte você não deve colocar a Wikipédia como fonte, porque ela nunca é fonte. Ela é uma coletânea de dados que você deve utilizar como base. Eu concordo. Mas eu vi muito professor sim desmerecendo a Wikipédia. E pessoas que falam que usam a Wikipédia, que procuram na Wikipédia a sua base. Eu já vi sim. Então, eu concordo com ele que a Wikipédia não deve ser a fonte final, a fonte principal, a fonte derradeira do conhecimento que você procura, mas ela deve ser uma base. Então, basicamente eu concordo e discordo com Tássio Marques. Bruno Amaral de Palma, já imaginou se formar sem a Wikipédia? Já pensou isso? Pois é. Seu professor deve ter se formado sem ela, pegando nos livros, indo atrás. Não sou contra a Wikipédia, mas... vamos lá. Já pensou realmente um mundo sem Wikipédia, sem internet, sem etc? Já existiu. Esse mundo era muito mais devagar. São coisas como a Wikipédia, como a internet, como o conhecimento dividido, que permite que nossa ciência está cada vez mais rápida e se desenvolvendo cada vez melhor, porque permite que os dados eles sejam divididos internacionalmente, em tempo real, e podemos ver e analisar a Wikipédia em tempo real. Então você falar uma coisa dessa é um absurdo. Realmente, porque sem a Wikipédia, já pensou? Sim, eu já pensei. Era uma bosta. Era uma bosta. Eu peguei a época ainda em que a internet não tinha internet. Eu não tinha internet até, basicamente, entrar na faculdade, coisa do gênero. Que eu pude usar a internet de maneira corriqueira. Mas até lá, não tinha internet. Então, era muito pior. Você já tentou... E as pessoas esquecem que você ir procurar, correr atrás, indo atrás de livros... Se você pega um livro, o livro está morto. Se você vai atrás de um livro, a informação do livro está morta, enquanto que não é atualizada. Enquanto que na internet está sempre sendo atualizada a informação. É um dos argumentos mais estúpidos que eu já ouvi. Eu não sei como é que as pessoas elas se balizam por eles. Que falam, não, você poderia ir para um almanaque, você poderia ir para uma enciclopédia concreta. Aí você vai na enciclopédia e diz uma informação extremamente estúpida e retrógrada, que já foi ultrapassada muitas vezes. Porque os livros estão mortos. Nós temos que aceitar que a internet é o contemporaneidade e é o futuro. Então, eu já pensei, meu caro. E professores se formaram com ela. E normalmente eles ficam cristalizados no tempo. Se o professor ele não consegue se atualizar na era da internet, ele fica cristalizado e muitas informações que ele tem são ultrapassadas. Então, esse é um comentário que eu discordo completamente. Bruno Amaral de Palma. Marcos Glauber. Não que eu seja contra, mas a Wikipédia tem um monte de merda nada a ver. Trata o assunto quase sempre de forma genérica. Uma fonte nada confiável na minha opinião. Nenhuma fonte é realmente confiável. Todas as fontes elas são passíveis de serem retrógradas. E o fato de... A grande coisa que as pessoas não percebem é que você ser capaz de analisar algo e criticá-la e dizer que está errado e dizer que é uma merda é um ponto importante do conhecimento. Nosso conhecimento não é simplesmente conhecer, não é você olhar para uma coisa e dizer eu concordo. É você também olhar para uma coisa e dizer eu discordo. Isso é a busca do conhecimento. A busca de uma pesquisa científica parte do pressuposto de você concordar ou discordar de algo. Então o fato de a Wikipédia também ter merda nada a ver é importante do ponto de vista de aprendizado dos estudantes. Novamente, isso remete ao fato de que nós devemos olhar para a Wikipédia como uma fonte de conhecimento inicial que nós iremos expandir. E que nós podemos, enquanto professor, nós podemos fazer com que os alunos eles trabalhem isso, eles corrijam, eles aprofundem os verbetes. Isso é um trabalho de pesquisa. Ver que algo está errado e corrigir é pesquisa. Então, simplesmente, Marcos Glauber, eu acho que isso pode ser extremamente construtivista. Podemos construir o conhecimento nos alunos, fazendo com que eles critiquem a Wikipédia. Eu não vejo isso como algo ruim, desde que você não coloque que a Wikipédia é uma fonte de verdade absoluta, mas nenhuma coisa deve ser fonte de verdade absoluta. Se você está dizendo que um livro que concreto ele é fonte de verdade absoluta, você está fazendo merda com a cabeça das pessoas. Porque aí as pessoas não vão aprender a criticar os livros.
Então eu não concordo do ponto de vista de construção científica. Eu acho que exatamente por ter merda nós podemos criticar. E não concordo do ponto de vista de verdade, que é a Wikipédia, então tem merda, então não pode ser usada. É precisamente por ter merda que nós devemos analisá-la e criticá-la. E também criticar os livros que nós dizemos que não tem merda. Vamos lá, a Wikipédia se baseia no Michel Pessenye. Esse daqui parece ser um nome basco, estranho, eu não sei ler. Ou então um nome romeno. Os romenos usam esse tipo de colocações de semibreves latinas. Só que eu não sei como é que se lê. Provavelmente deve ser basco ou romeno, mas enfim, não importa o nome dele. Vamos para o comentário. Wikipédia se baseia na opinião do autor do tópico apoiada por certa bibliografia. Não precisa ter exatidão, até porque depende só do editor. É só você colocar a questão de que devemos sempre ler tentando analisar criticamente as coisas, tanto a Wikipédia como qualquer outra coisa. Nunca que usaria a Wikipédia para pesquisa em trabalhos científicos. Ok. Matheus Maia, eu acho que você está mentindo. Eu acho que você deve utilizar sempre a Wikipédia como base de seus trabalhos científicos e depois você vai para outras coisas. Qualquer um, de forma geral, pega na Wikipédia, porque a Wikipédia é a fonte, é o primeiro passo. Ok, o que geral fala sobre isso? Depois que você vê o que geral fala sobre isso, você procura no resto. Bom, esses foram os comentários da página principal, da página Inteligente Vida. Essa foi a minha colocação sobre a Wikipédia em trabalhos científicos, em trabalhos e como nós podemos trabalhar com a Wikipédia, tanto com alunos de ensino fundamental e coisas do gênero, ensino fundamental e médio. E é isso, minha gente. Aqui foi Gaia. Se você gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no canal, se inscreva no meu Twitter, Gaia, se inscreva na minha página no Facebook, Gaia. E basicamente é isso. Comente o que vocês acham sobre a Wikipédia. E até a próxima, minha gente. Falou!